Paz seja convosco. Amém. Pai mal. Traduzindo o que ela está falando é: por que você me pôs no mundo? Vai bater a cabeça aí, filha. Estamos tratando, amém? Estamos tratando, se ninguém der atenção para ela para. Mais alto falo eu. Vai dar um choque aí nesse negócio aí. Nós estamos falando sobre a graça de Deus. E nós tratamos na semana passada, dizendo que a graça de Deus ela é soberana. Soberana é que manda, que governa, que reina. Fazendo a nossa breve meditação. Nós falamos que a graça não é um presente de Deus que nós podemos dizer sim ou não. Ela é soberana. Então essa ideia de que eu digo sim para Deus não existe. Nós simplesmente nos submetemos a uma autoridade que é soberana. Quando uma autoridade policial interage com você na rua e te dá um comando, você tem que obedecer. A menos que seja como o irmão Cláudio, que tem uma carteirinha de aposentado e fala, ó, dá aquela carteirada. Mas fora o irmão Cláudio, aqui eu creio que ninguém é policial. O policial fala, para, você para. Tá? Então, nesse caso, a graça ela é soberana, ela não é algo que depende da sua aprovação ou não aprovação. Cuidado para não jogar a chave no bueiro lá, hein? Se a graça é um favor imerecido, ela não pode ser considerada como uma dívida de Deus e um crédito nosso. Tá? A salvação, a graça para nós, ela não é uma dívida de Deus para conosco, e sim um benefício que Ele nos concede. Para o coração orgulhoso, isso gera ódio. O ser humano ele quer ter participação. Ele quer dizer, eu digo sim, a minha obra, o meu jeito de ser interfere, faz diferença. E para o coração quebrantado, simplesmente ele aceita a benesse de Deus. Falamos também na semana passada sobre as obras da graça. A graça, ela existe na restauração do pecador. Nós falamos especificamente em relação à eleição, é Deus que nos escolhe, não é algo que é incompreensível, não é algo que eu entendo ou que você entende, mas a eleição ela é única e exclusivamente de Deus. Aleluia. A regeneração é uma outra obra da graça, em que o nosso espírito antes estava morto, não tinha acesso a Deus. Quando Ele nos toca, nós conseguimos, a partir daquele momento, começar a entender as coisas que são espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem de uma forma espiritual. Falava ontem com Gabriel e Larissa. Se eu falar em uma língua que você não conhece, falar em alemão, falar em hindu, provavelmente, se você não conhece a língua, você vai ficar olhando assim, o que ele disse? O que ele disse? Tinha um desenho antigo que era do Mutley, Corrida de Morte, que ele falava assim, aí o cara falava, o que ele disse, o que ele disse, o que ele disse, ninguém entendia o que eles falavam, entendeu? Mas tinha uma pessoa que entendia, olha, ele está falando isso, tá? Então, se a pessoa ela não entende, se ela não é regenerada, ela não tem acesso a entender as coisas espirituais, e ela é enrolada pelas coisas mundanas. Olha, isso não tem problema, isso pode fazer isso, aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro, aquilo que a gente estava falando no Evangelho de Gálatas. Se você não conhece, a pessoa fala, você para ser cristão tem que ser isso, tem que fazer isso de tal forma, agir de tal maneira. Aí o que você faz? Você é elevado. Mas se você é regenerado, acende aquela luzinha assim, pique, alguma coisa está errada. Esse discurso que está sendo falado não bate. Regenerados pensam assim. E isso é uma obra da graça de Deus. Justificação. Apesar de você ter sido regenerado, a tua carteira de pecados ela está cheia. Mais cheia do que a carteira do Fernandinho Beira-Mar, porque você é salvo. Entendeu? Ele olha para você e fala assim, continua pecando, continua mentindo, continua dando desculpa porque não consegue ler, porque não deu para fazer isso, não deu para orar, porque é isso, porque é aquilo outro. A justificação é nós sermos declarados justos, porque alguém pagou o preço. É um exemplo que eu já dei para vocês. Vocês têm uma dívida lá na CIA de R$3.000, aí eles começam a acionar você judicialmente para você pagar. Aí o que acontece? O irmão Cláudio recebeu um abono de férias
e ele falou assim: eu vou ajudar o Gabriel nisso. Aí ele vai lá, amém? Vai lá e abençoa. Qual que é a dívida que o Gabriel tem? É 50 mil. Não, essa não tem. Tem uma mais barata? Não, então eu vou pegar a do Sebastião. E ficou de fora, Gabriel. Entendeu? Foi lá no Sebastião, o Sebastião é menos. Então eu vou quitar essa. Quando o advogado ele for lá querer cobrar o Sebastião fala: não tem mais nada a ser pago. Eu já fui justificado. A minha dívida já foi paga. Então nós somos justificados pela obra de Cristo. Não é porque eu fiz algo, e sim porque Ele fez tudo. Pastor, eu falei isso para minha gerente do banco, não mudou. Porque ela não é o quê? Regenerada. Ela não é regenerada. E se for, isso vai ficar no cabeça dela, ó. Vai chegar uma hora em que fala assim: tá bom. O cristão é assim. Nós já falamos, nós temos os não salvos, os ímpios, que por mais que nós falemos, e nós temos que falar, eles não vão acreditar e não vão aceitar. Não, pastor, em relação a Cristo, ela acreditou, ela só não quis quitar no medida. Tá. Mas aí faltou um fator, que foi o irmão Cláudio com o abono de férias dele, entendeu? Certo? Tá? Então, nós temos a condição do ímpio, que por mais que você fale, você tem que falar, independente de você achar que ele é ou que ele não é. A ficha corrida, eu falei do Fernandinho Beiramar, se eu tiver contato com ele, não, esse não tem jeito. Acesso a Hitler, não, esse não tem jeito, não. Uma palavra pode mudar tudo. Aquele que ainda está para ser desperto, ouve, muda. Ouve, muda. Ele tinha uma vida religiosa, mas não quer dizer que ele era um cristão verdadeiro, tá? E aí tem uma foto dele saindo de uma igreja que nem mostra às vezes o pessoal do PT na campanha lá na igreja católica, algumas vezes o Bolsonaro na igreja. A gente não sabe se é ou se não é. A pessoa estar numa igreja não demanda dizer que ela é. Ela pode estar por algum intuito, esperamos que seja, mas nem sempre nós podemos atestar. Você só pode atestar depois que você andar com a pessoa e conviver com ela. Tá? Voltando, tá? Nós temos a justificação também como uma obra da graça. Nós também falamos na semana passada que a fé é uma obra da graça. A sua crença, o seu crer provém de Deus e não de você. Conversava lá fora com o André antes de chegar. Ele falou assim: estou numa situação assim e tal, enquanto Deus me der força, ou enquanto eu tiver força. Esse não é um discurso correto, porque não é a sua força. Enquanto Deus te der, e a força de Deus é ilimitada, Ele não deixa que o seu chegue a um ponto em que ele abandone a fé. Então não há a possibilidade de um cristão verdadeiro abandonar a luta ou voltar atrás no sentido de abandonar a sua fé, porque a fé ela procede de Deus. Falamos também na semana passada que a santificação ela é obra da graça. Então Ele nos elege, Ele nos regenera, Ele nos dá a fé, e aí o que acontece é que nós temos que mudar o nosso comportamento. Para que isso ocorra, a santificação também é uma ação da graça. Você é confrontado, está fechado. As situações elas não são impostas, e aí o que acontece? Se você não está em fé, você não consegue se santificar. É muito mais fácil você ir no curso do mundo do que você agir segundo os padrões de Deus. Mas para os salvos, regenerados, eleitos e justificados, a santificação é uma consequência. Você vai caminhando e você vai se limpando, se santificando. Em santificação, pela graça, Deus promete nos aperfeiçoar. Ele promete, porque é uma palavra dele. Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito. O que é o nosso depósito? O nosso sim, o nosso amém, a nossa concordância com o Senhor. Até aquele dia, que dia do juízo. A partir do momento em que você confessou, a partir do momento em que você disse o sim, dentro do nosso temporal, aquele momento é um momento marcante, em que Ele não vai permitir que você se desvie tanto ao ponto de você não mais voltar aos caminhos do Senhor. Tá? Aqueles que enveredam por esse caminho de uma forma voluntária nunca foram cristãos. Tem cara de cristão, forma de cristão, fala de cristão, mas o coração não é
de cristão. Pela graça, Deus nos promete firmar. Ele nos santifica e Ele firma. E aí eu consigo ver aquela montanha em que a pessoa está escalando, e aí conforme ela chega num ponto, ela pega aquele ferrinho e bate na pedra assim, ó. Então aqui está fixo. Então eu amarro meu gancho lá, tem um nome, mosquetão, amarra ali o mosquetão, e aí eu vou. Se eu cair, eu não saio, não passo dali. Ele promete nos firmar, porque nós não temos condições de nos firmar. As lutas e dificuldades da vida são mais fortes do que nós. É verdade. Tá? As dificuldades financeiras, emocionais, rejeições, enfermidades, todas elas são muito mais fortes do que nós. Por que nós conseguimos vencer? Porque Deus, pela graça, nos promete firmar. É aquela parábola da casa na areia e na rocha. Conta a parábola para nós, você citou, agora você conta. A palavra de Deus diz que um homem, ele foi lá e foi construir a sua casa. Em vez de construir a casa em qualquer lugar, ele procurou um terreno que era bom, arenoso não, rochoso, e ele firmou os alicerces da sua casa na rocha. Construiu a sua casa. Quando o vento e a tempestade veio, soprou, pode até ter voado uma telha, mas a estrutura continua intacta. Aquele que construiu a sua casa na areia ficou solto, que foi o que nós vimos lá, mais ou menos lá naquela tragédia no Rio de Janeiro. Ele era alicerçado em pedras arenosas, em que o homem passava a unha assim, ele arrancava as pedaços da rocha, então ele apoiou naquilo. Quando veio a chuva e a tempestade, o que aconteceu? Caiu. Uma história que tem dentro das histórias infantis é a história dos 3 porquinhos, em que um construiu de feno e palha, o outro construiu de madeira e o outro de tijolo, que quer dizer fundação. Quando o lobo mau veio e soprou, a de palha foi embora, foi construída rapidamente, mas não tinha firmeza. Correu para do porquinho de madeira, achou que estava tudo bem, um pouco mais estável, mas ele soprou e caiu no chão, porque não tinha fundamentos. Quando ele tentou soprar a casa do Cícero, que era o porquinho que construiu de tijolo, a casa... Cícero? Tem os nomes, eu esqueci dos outros 2. Entendeu? Não precisa você entrar no Google agora para procurar, não importa, tá? Senão a pessoa vai falar, pastor, não precisa, tá? E aí o que aconteceu? Não caiu. O tempo que você demora para construir a sua casa também mostra a resistência dela. Essa historinha dos 3 porquinhos é baseada na Bíblia? Não sei. Eu creio que pode ter sido, entendeu? Entenda que eu não conheço os fundamentos, mas quando a gente vê, por exemplo, histórias como, por exemplo, Crônicas de Nárnia e outras, as pessoas elas pegam formas que são eruditas na palavra e trazem de uma forma mais na linguagem da pessoa, para que a pessoa possa entender, que é uma coisa que eu já falei para vocês, aqueles vitrais católicos, em especial século XV, XVI, XVII, em que as pessoas não tinham acesso à educação, escrita e leitura, então as pessoas elas tinham aqueles mosaicos em que aparece a figura com aquelas auréolas, a mãozinha, aquilo ali, tudo era simbólico, em que eles ensinavam o cristianismo para as pessoas. Chama-se iconografia, é o ensino através de ícones, de desenhos. Então as pessoas elas eram instruídas através de desenho. Então quando você olhar, aquilo ali é pagão, não, olhe direito, mostra lá, a figura de Cristo, então ela é muito simbólica. Qualquer dia a gente faz um estudo desse, em que mostra os dedos dele tem função, o que é a auréola, aparece o alfa, o ômega, aquele início, enfim, começa a mostrar todo o cristianismo, o evangelho, a partir de uma imagem, em que uma pessoa inspirada foi lá, não pelo Espírito Santo, mas foi lá inspirada e fez, tá? Deus, pela graça, nos promete firmar. No caminho da santificação, o crente andará sem medo e estará com os pés bem firmados na verdade de Deus e confiável naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por ele. Se você é uma pessoa que lê as Escrituras, você vai ver que Cristo já fez no passado, inclusive na sua vida ele vai continuar fazendo. Ele, o cristão, nunca apostatará da fé. Não quer dizer que você não caia,
que você tenha momentos de instabilidade, mas não apostata, que é abandonar. Não apostatará da fé, isto é, pela graça de Deus, ele permanecerá firme na doutrina do Senhor. É por causa da graça que todos os crentes não se tornam como algumas pessoas no templo de Paulo, que desprezando a boa consciência firmada na palavra, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Página da Bíblia 171, para quem está com a igreja. Você que não decorou ainda. Não é da mulher. Não, da mulher não sei. 171. 171. Não, porque tem duas numerações. Ah, é? Segunda Timóteo? Ah, é que tem a Bíblia Nova. Tem a Bíblia Nova e a Bíblia Antiga. Eu sou das antigas. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 19. Pode ler? Não. Você já leu já. Fiquei triste. Lê aí, Felipe. Você tem uma voz mais de trovão, já que você vai ser o bispo. Mantendo fé e boa consciência. 18 de novo. 18, desculpa. 1 Timóteo o quê? Pode ler? Por favor. Você já achou, Gabriel? Acho que já. Então tá, vai. Este é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo. De que te encarrego? De que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Essas pessoas abandonaram o Evangelho. Tem uma pessoa que me foge o nome, que andou com o apóstolo Paulo, e aí depois aparece ele todo empolgado, pregando milagres, maravilhas, e em alguma apóstolo assim, fulano, ele abandonou a fé. Ele não seguia mais o ensinamento do apóstolo Paulo. Eu acho que foi um padre que escreveu Deus Negro. Não sei. Era um padre. E ele abandonou. Então ele Apostatou. Ele Apostatou. Entenda que apostatar é algo que eu e você não conseguimos medir, tá? Porque a pessoa ela pode ter afastado da fé, em algum momento, por ser eleito de Deus, Deus trazê-lo. É algo que eu falo para as pessoas. O afastar de Deus é algo que quando traz, quanto mais longe você está, mais dolorido é. É a condição do espinho. Você entra com o anzol, ele entra fácil, mas para sair sai rasgando. Você, para voltar aos caminhos do Senhor, é mais difícil. Cada vez que você se afasta, fica mais difícil de você voltar. E a pessoa que apostata, o único que consegue medir isso é alguém do nível de Deus. Que Deus, no caso aqui, ele foi inspirado para ele falar que a pessoa apostatou ou naufragou. Então, ele está fazendo referência a pessoas que o próprio Deus revelou para ele. Mas a regra é, Deus sabe se a pessoa não vai mesmo voltar atrás. Ao contrário, por causa da fé, aqueles que são salvos, eles permanecem firmes. Ele nos aperfeiçoa, ele nos firma e ele nos fortifica. Em dias de grande conflito teológicos e espirituais como o que nós vivemos, precisamos não só de firmeza, mas também de constante fortalecimento, pois as nossas energias elas são gastas diariamente. E aí não está falando sobre fortalecimento, sobre firmar, e sim de você se manter firme, porque é uma coisa que eu aprendi com um pastor amigo meu lá de São Paulo. Nós temos uma energia em nós, energia física, tá? Que é ligada com a espiritual. Mas se você começa a se preocupar com coisas pequenas no dia a dia, essa energia ela vai se esvaindo, como uma torneira que está aberta com uma goteirinha. Você olha para aquela goteira, você fala, é pouco, não vou arrumar. Quando vai vir a conta no final do mês, né, você bate. Pode encher uma caixa d'água. Então a nossa energia, ela vai sendo despendida, e se você não a repõe, você fica fraco. As coisas da vida. Então eu vou lá, tive uma discussão com a Rosângela, porque ela fez um arroz que eu não gosto, eu já quebrei o pau com ela. A energia vai caindo.
Se eu não volto e peço perdão a ela, se eu não me alinho com a palavra, o que acontece? Eu vou ficando cada vez mais fraco. Quando acontece uma coisa pequena, eu explodo. Você vê condições como que está na moda, é modo dizer, né? Feminicídio. Aquela situação do feminicídio, ela não ocorre de uma hora para outra. Aí eu conheci e eu mato. Vem todo um desgaste, porque a pessoa ela vai se desgastando, não é justificativa, mas ela vai se desgastando, é uma agressão verbal, é um empurrão, é um aperto mais forte no braço, é um xingamento, até que chega a vias de fato. Nessa condição, Deus ele promete nos fortificar, que é o quê? Manter-nos sempre sendo cheios do Espírito, sempre sendo reforçados, sempre sendo revigorados. Parece que você vai abandonar, parece que você vai cair, não vai levantar mais, aí na hora que você vê, você continua caminhando. Acontece muito. Demais. Ontem um exemplo prático, ontem eu fui visitar a titia, ela estava muito mal, e aí independente da condição dela, ela falou, amanhã eu não vou na igreja, não tenho condições. Deus dá uma porção maior de energia para ela, e ela está aqui. O que ela vai fazer, como vai ser à tarde, é outra porção de fortalecimento. E essa porção, seja física, seja espiritual, é prometida pela graça. Por sua bondosa graça, Deus concede fortalecimento a cada dia diante dos ataques desgastantes do inimigo, não só do inimigo, mas da nossa carne e também do mundo. Por isso o escritor de Hebreus, aí lá, Hebreus 11, tudo bem? Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34. Deixa eu ler. Gabriel Leão, não vai ler não. Vou ficar triste. Hebreus capítulo 11, versos 32 a 34. É que é minha outra versão aí. Não tem problema. Deixa eu pegar outro, porque Não tem Hebreus aí? aqui é tipo inglês. Pega aqui, ó. Obrigado. Mas tem Hebreus na Bíblia. Ah, então tá. Então tá bom. Qual é? Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugarão reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, e extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram a força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Isso aí veio de quem? De Deus, não é do braço deles. Da fraqueza, verso 34, da fraqueza, tiraram a? Mas você consegue da fraqueza tirar a força? Não, é o do Senhor que deu o fortalecimento para eles. Não é sem razão que Paulo, como um dos heróis da fé do passado, reconheceu em sua própria experiência: quando estou fraco, 2 Coríntios, Deixa eu. não, Olha, eu não veio no culto à noite. então eu vou deixar você ler. Não. 2 Coríntios, Nicolas, tá com criança no colo aí não? 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esther, por favor, já assume aqui antes que contamine a caatinga na igreja. Tá?
Por que o apóstolo Paulo fala que quando ele é fraco que ele é forte? Por que o texto de Hebreus diz que da fraqueza eles tiraram a fortaleza? Por quê? Porque nós perdemos as esperanças em nós mesmos e confiamos em Deus. Poxa, não dá nem para fazer um suspense, né? Por que nós buscamos ou somos fortes quando nós somos fracos? Porque quando nós estamos fracos o suficiente ao ponto de achar que a situação não tem mais solução, aí nós recorremos a Deus. Enquanto nós achamos que nós resolvemos, nós achamos que ainda há força em nós. O que Deus fala é: vai. Pastor, a gente estava até conversando sobre isso ontem, que a gente às vezes, nosso coração... Só às vezes, pô, vocês estão bem. A gente se magoa, nosso coração grita quando a gente vê pessoas com bens muito caros, que têm tudo o que desejam, porque dessa forma elas não recorrem a Deus. Por que essas pessoas, elas aparentemente, elas estão satisfeitas? Porque elas estão colocando a sua força no homem. Mas se você tirar os bens dela, o que acontece? Ela se mata. Ela apoia naquilo. Aqueles que são cristãos, eles são fracos, porque quando eles são fracos e que são fortes, é porque eles passam a confiar em Deus. Precisamos constantemente desse fortalecimento divino nas horas da tribulação em que vivemos. É pela obra graciosa de Deus que essa experiência é conseguida. Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que os tempos maus, eles estão cada vez ficando piores. Amém? Então, cada vez mais a gente vai ver a condição do humano, do social degradado. Cada vez mais. Cada vez mais o endurecimento dos corações. Cada vez mais as pessoas dando mais prioridades a coisas do que a pessoas. E essas pessoas que aparentemente estão bem, sem Cristo, elas estão sobrevivendo. Mas conforme a coisa for complicando, o que vai acontecer é que aquilo não vai ser suficiente. E Apocalipse diz que se aquele tempo não fosse abreviado, essa curva ascendente da degradação humana não fosse abreviada, até você como eleito cairia e não conseguiria suportar. Não é que Deus tem medida da força, e sim que Ele não vai deixar a gente chegar num grau de sofrimento tal ao ponto de... Por isso Deus, Ele abrevia e fala: chega. Quando eu começo a importunar minha filha, e eu importuno ela um pouquinho, né? Não é? Um pouco, muito, não entendeu? Eu sou, apesar de você me conhecer como pastor, eu sou bem chato, entendeu? A minha irmã, eu lembro que uma vez ela pequena, eu atormentei tanto ela que ela jogou um tamanco em mim que deu uma marca na parede, entendeu? De raiva. E eu faço com a minha filha, entendeu? E aí ela olha para mim e fala assim: Deus, chega, para papai, entendeu? Deus, ele vai fazer a mesma coisa no Apocalipse. Deus, chega, não vou deixar que os seres humanos eles continuem andando nesse caminhar. É pela obra graciosa de Deus que essa experiência do fortalecimento ela é conseguida. Pela graça, Deus também promete nos fundamentar. Não adianta só Ele nos aperfeiçoar, firmar e fortificar. Ele tem que nos fundamentar. Nós temos que ter conhecimento, entendimento. Não basta você estar na igreja, você tem que entender por que você está na igreja. Não basta você ser cristão, você tem que saber por que você é cristão. Qual é o sentido das coisas. A fé pela fé, ela não segura nada. Qualquer vento, como a casa dos porquinhos, derruba. Agora, se você é firmado e alicerçado na palavra, você conhece dos princípios básicos do cristianismo, não é qualquer coisa que te derruba. Pastor, Fale. o senhor falou, a fé pela fé é que nem a casa lá dos porquinhos, Sim. né? Mas na Bíblia diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, a gente diz para a montanha sair dali, vai para lá e ela vai. Sim. Então como é que qualquer vez derruba? Entenda que esta fé do tamanho de um grão de mostarda é uma fé fundamentada na palavra. E não é simplesmente porque eu falo isso para você
E aí você vai ficar olhando para a montanha, sai montanha, sai montanha. Você vai crer naquilo, vai entender que Deus não vai mandar, vai dar essa autoridade para você para jogar uma montanha daqui para lá, simplesmente para você falar assim: eu sou a poderosa, entendeu? A fé dentro, como um grão de mostarda, é uma fé fundamentada na palavra. Então ele está falando que é melhor você conhecer pouco e bem do que você conhecer tudo e não conhecer nada profundamente. Se dedique dentro do estudo da palavra e entenda, nem que você leia um versículo por mês, mas você aplica aquele versículo de uma forma profunda, é muito mais válido do que você ler a Bíblia inteira em um mês e não aplicar nada. Pela graça, Deus promete fundamentar-nos. É importante observar que essas 4 palavras que nós já falamos, firmar, fortificar e aprimorar, elas são totalmente sem sentido se não for fundamentado na palavra. E o que a gente mais encontra aí são pessoas que se dizem fortes, que se dizem firmadas na palavra, salvas, mas sem conhecimento de Deus. Você pergunta para a pessoa: o que é isso? Você crê em Deus? Creio. Quem é Deus? Quem é Jesus? Sou batizado. O que é batismo? Como é que você pode dizer que você é algo se você não sabe o que é? Não, às vezes até sabe, mas não pratica. Não, mas nem sabe. E a maioria das vezes sabe e tem vergonha de falar porque sabe que não está. Entenda, Edilene, que nós estamos falando na condição de salvo. Se a pessoa ela é salva e ela aprende, naturalmente ela vai entender e colocar em prática. Não estou falando de religiosos. Você pode ter dificuldade em pôr em prática, porque você tem que abrir mão de muitas coisas, mas você está caminhando em direção ao alvo. A medida não é quem chegou primeiro, e quem está caminhando em direção. Esse é o detalhe. É você buscar sempre o entendimento, e essa fundamentação ela é necessária. Você tem que saber por que a gente ora. O que é oração? Fundamento, tem fundamentos bíblicos para dizer isso. Por que você tem que orar? Por que você tem que vir na casa do Senhor? Ah, porque é convenção? Você vem porque é convenção? Todo domingo as pessoas vêm? Não, a gente tem que vir pautado no que as Escrituras estão falando. O que falta no nosso cristianismo hoje é fundamentação. Porque na época dos fariseus eles tinham os fundamentos, mas eles não colocavam segundo a aplicação da misericórdia de Deus. Então estava fora também. Você tem que ter o equilíbrio. O cristianismo é equilíbrio. Não é extremismo, é equilíbrio. Você tem que conhecer, sempre dentro da ótica do Espírito Santo, mas você tem que conhecer. Não basta você só ler a Bíblia, você tem que entender o que está falando. Por que existe Gênesis? Por que existe isso? Pastor, mas é a minha vida inteira então. Cristianismo é isso. E não importa se você chegar no dia do juízo tendo compreendido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e eu só tenho entendido Mateus. Porque a minha vida ela não é medida, não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma corrida de uma vida inteira, em que nós temos momentos que nós estamos mais fracos, nós conseguimos orar menos, mas nos momentos que nós estamos fortes, nós temos que nos dedicar a fundamentar a nossa fé. 1 Pedro diz que nós temos que estar sempre prontos a dar razão da nossa fé. Uma pessoa como daquela lá que o Sebastião disse, encontra ele lá fora e fala: Sebastião, fala um pouquinho para mim de Jesus. Aí o Sebastião fala assim: eu tenho que orar, eu tenho que fazer um jejum. Olha, eu não tenho condição, eu vou chamar o pastor para falar com você. Se Deus trouxe, é para falar com você, não é com fulano, betano e ciclano. E aí você tem que estar sempre preparado para dar razão da sua fé. A pessoa ela tem que olhar nos seus olhos, é uma coisa que eu peço sempre, que quando eu fale alguma coisa para você, você creia que mesmo que eu não consiga colocar em prática, porque eu sou pecador, eu acredito naquilo. Porque aí é mais fácil o convencimento do que uma pessoa que fala e não vive. Aí você vê pregadores lá: você tem que viver de uma maneira simples, você tem que dar os recursos para a igreja, e aí o cara vai e coloca um pano de saco, e ele prega com um pano de saco, entendeu? Aí quando acaba o culto, ele tira o pano de saco e entra na Ferrari. Banhada boa. Não encaixa o testemunho. Não é para você viver paupérrimo, não é isso. Quer dizer que o teu testemunho ele tem a ver com o que você fala. As pessoas têm que ver, olha, a pessoa ela está com uma Ferrari porque Deus o abençoou, glória a Deus por isso,
mas o testemunho dele é um testemunho do que ele prega. Não há soberba, ele vive porque Deus o abençoou, mas é diferente. As pessoas, elas têm esse discernimento de olhar para você e falar, o que o Cláudio está falando é algo que é verdadeiro. Quando ele fala, ora alto, fala alto, ele vai lá e quando ele ora alto. Não é para impressionar. Conheço o irmão Cláudio para entender que ele ora alto. Não é para que as pessoas falem, nossa, como o irmão Cláudio ora bem. Não, é porque ele quer que as pessoas... Ele entende que as pessoas, elas precisam ouvir. É diferente de eu começar a gritar aqui, como às vezes as pessoas começam a gritar, e o objetivo é atrair para mim. Olha só, está gritando. Quando o grito não é do Senhor, incomoda. Daí você passa na frente de uma igreja, os caras estão lá em Ceilândia, tem uma igreja XYZ lá, a mulher, ela grita, lá do supermercado Veredas. Eu estou no 3º andar, aquilo me incomoda, o grito dela. Ela coloca aquelas caixas acústicas dessa altura e ela grita como se ela fosse convencer alguém pelo grito. Para finalizar, aquela piadinha. Os irmãos gritando lá. Passa o bêbado na frente da igreja e pergunta, o que está acontecendo? É Deus operando. Aí ele olhou para o diácono e falou assim, deve ser sem anestesia, né? Porque estão gritando tanto, né? Gente, entenda que não precisa fazer nada fora do Espírito. Nós temos que fazer dentro da direção do Espírito. Gostou? Gostou, Menise? Aqui não, né? Ela vai contar para as amigas dela. Senhor, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Ti por mais esse estudo da graça de Deus. E pedimos que o Senhor nos instrua, nos oriente e nos dê a direção, para que cada vez mais nós possamos, Pai, crescermos em estatura e graça na Tua palavra, Pai. Te glorificamos, exaltamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.